Bom dia, almas. Primeiramente, gostaria que todos pegassem a apostila e abrissem na página 51, onde consta a aula 18, cujo tópico é verbo. A aula passada nós estudamos verbo no tempo presente, do modo indicativo. Hoje nós vamos estudar verbo em dois tempos, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, ambos do modo indicativo. O que é pretérito? Pretérito é passado. O que é perfeito? Vai denotar uma ação acabada. Perfeito porque foi uma ação executada e ela acabou. Houve um começo e um fim. O imperfeito também é um passado, só que é uma ação longa, uma ação continuada. O imperfeito denota as nossas reminiscências, as nossas lembranças. É o tempo da imaginação, do era uma vez, da fantasia. O perfeito, ação executada, findada. Começo e fim, como eu disse. O imperfeito, continuidade. Sempre digo aos alunos que o imperfeito, com verbos regulares, é aquele tempo que nós usamos ava ou ia para os verbos. Nós estudamos bem detalhados verbos irregulares no primeiro colegial. Nesse momento nós vamos fazer uma pequena retomada, de uma forma mais sintética, dos conceitos verbais e o uso desses dois tempos verbais. Para tanto, eu trouxe aqui dois verbos irregulares. Vamos inverter, falando primeiramente dos irregulares. São os verbos bem usuais e que muitos brasileiros têm dificuldade no processo de enunciação de manifestar o uso desses verbos. Então eu trouxe aqui o verbo ser e o verbo por. Dois verbos completamente irregulares. E aqui, conjugando no pretérito perfeito, depois no imperfeito. Bom, o pretérito perfeito, como eu já disse, denota uma ação acabada. Então o verbo ser, ele vai ficar assim no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. O verbo ir também vai ser eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Cabe ao aluno perceber o contexto do uso desse verbo. Aí ele vai perceber se é ser ou ir. Nesse momento, os dois verbos têm a mesma conjugação. Vai ser o contexto que vai desmistificar o sentido. Tá? O verbo por, que muita gente transfere para colocar, por alegar um desconhecimento ou não ter segurança no processo de conjugação desse verbo. É um verbo bonito, ele é acentuado porque é verbo, sem acento é a preposição. Tá? Então o verbo por, notem que aqui não tem Z no radical, então eu vou usar S. Vai ficar eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Gostaria que todos ficassem atentos que quando não tem Z no radical, o som de Z para denotar o pretérito vai ser expresso por S em língua portuguesa. Assim é o verbo querer também. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Todos com S. Tá? Observar que tu e vós, a diferença é o acréscimo de S na segunda pessoa do plural. Então, fostes, pusestes, foste, puseste. E a terceira pessoa do verbo por fica pôs e não pôs.
Pois é uma conjunção que é o mesmo que porque. Aqui é pôs. Então eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Usando o verbo ser e o verbo por para denotar uma ação continuada no passado, uma ação mais duradoura no passado. O verbo ser e por, eles modificam-se completamente também. Eu trouxe aqui esses verbos para deixar mais claro ao aluno, porque realmente quando você não tem muito tato com a conjugação verbal, você tende a modificar, a dizer outra coisa, a substituir, por não ter segurança, né? Certeza que você esteja conjugando corretamente o verbo. Então vejamos aqui o verbo ser. Eu era, olha a mudança. Tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Muito diferente de ser, mas é o verbo ser no pretérito imperfeito. Eu era uma criança muito esperta, muito tempo. Né? É uma ação continuada. O verbo por. Muita gente vai usar o ava e aí cria um coloquialismo, né? O tal ponhava. Se você observar, muita gente fala ponhava, só que ele é um verbo irregular e ele tem uma forma tão bonita. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Então, o verbo por formalmente é conjugado assim no pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Eu sou adepto à teoria da memorização. Eu tenho dificuldade em entender isto. Não tenho segurança? Eu memorizo. A memorização faz parte da nossa aprendizagem. É um dos quesitos. Tem a percepção, né? A memorização, né? Quando você tem dificuldade em entender certos aspectos gramaticais, você escolhe, né? Você usa como estratégia a memorização. Eu memorizo que esse verbo seja assim. Agora eu faço uso dele, certo? Então vejamos aqui o verbo por e ser nos dois pretéritos. O perfeito, que é uma ação que acabou, e o imperfeito, que é uma ação mais longa, que dá a ideia de continuidade, mas no passado. Tá? Dois verbos bem tradicionais. Deste lado, eu trouxe outros 3 verbos. Nós também já os vimos no primeiro colegial. São os verbos em ser, né? Dizer, fazer, trazer. Eles pertencem à segunda conjugação, né? Mas são 3 verbos irregulares. E eles seguem, né, no pretérito perfeito, cada um a sua especificidade, a sua maneira. Por isso que eles são irregulares. Tá? Os regulares, depois eu vou pôr uma tabelinha, eles têm uma mesma regra. Já os irregulares, cada um tem a sua individualidade. Então vejamos aqui o verbo dizer, ó. Eu disse, é o verbo que vai ganhar 2 S's. Eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, dizemos é presente, dissemos é pretérito, vós dissestes, eles disseram. O verbo fazer, notem que tem Z aqui, então o Z vai permanecer. Não tem Z aqui, então o S entra, tá? Então eu fiz, tu fizeste, ele fez, não é ele fez, ele fez.
nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. O verbo trazer, ele é também irregular. Olha aqui a irregularidade. Os três em zer, mas cada um de uma forma. Por isso que os verbos irregulares têm que ser vistos com detalhes. Tá? Então, eu trouxe, não eu trouxe. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Três verbos também dificultosos para muitas pessoas que não têm familiaridades com a gramática ou com a conjugação. Muita gente diz, verbo é difícil. Não, não é difícil. Da mesma forma que eu falo, que eu conjugo erradamente, eu posso parar um pouquinho, olhar, estudar e conjugar corretamente. O mesmo processo que me faz errar, eu posso acertar. É uma fuga de um compromisso intelectual. Tudo bem? Então vejamos aqui agora alguns verbos regulares, né? Que são aqueles verbos que mantêm o radical, que é uma estrutura mínima de significação da palavra, durante toda a conjugação em quaisquer tempos e modos verbais. Então eu tenho aqui alguns exemplos: amar, vender, partir, comprar, escrever e abrir. Mas para os verbos regulares, eles mantêm o mesmo radical em todo o processo de conjugação. Nós vamos partir assim: verbos em ar, nós vamos usar ava. Então aqui, ó, amar, amava, comprar, comprava. Então eu amava, eu comprava. Tu amavas, tu compravas. Ele amava, ele comprava. Nós amávamos, nós comprávamos. Vós amáveis, vós compráveis. Eles amavam, eles compravam. Tá? Então eu mantenho esse ava durante a conjugação. Lá no vós eu vou colocar áveis. Os verbos em e ir, nós vamos usar ia. Então vejamos, vender e partir. Ó, vender, eu vendia. Partir, eu partia. Tu vendias, tu partias. Ele vendia, ele partia. Nós vendíamos, nós partíamos. Vós vendíeis, vós partíeis. Eles vendiam, eles partiam. Então os verbos em ir, nós vamos manter a desinência ia. Tudo bem? Para os verbos regulares, aqui eu dei esses exemplos, né, básicos, mas que servirão para outros verbos regulares, que em português nós temos uma imensidão de verbos regulares. Contraponto, dois verbos irregulares: ter e ir. Nesse mesmo tempo que é o pretérito imperfeito. Então vejamos aqui, ó. Ter, ele pertence à segunda conjugação, ir pertence à terceira, só que são irregulares. Então o verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. O verbo ir, eu ia. Pequenino, né? Tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam. Por isso, né, são verbos irregulares. Nesse momento, ir parece com verbo regular. Por isso que eu coloquei aqui mostrando que os irregulares, eles oscilam muito. Tudo bem? Bom, então retomando essa pequenina aula. Pretérito denota passado. Perfeito é o verdadeiro passado, quer dizer, uma ação que acabou, teve começo e fim. Pretérito imperfeito denota continuidade, uma ação mais duradoura, mas é passado, por isso que é pretérito imperfeito. É o tempo das lembranças, do mundo imaginário, do era uma vez. É o tempo da fantasia. Guarde bem, das lembranças, das reminiscências, das tristezas, dos saudosismos, mas ações repetidas. Tá?
Então nós findamos aqui a aula sobre pretérito perfeito e imperfeito. Nós vamos aguardar a continuidade do próximo vídeo. Um abraço.